falar de um tema bastante interessante: hiperatividade ou falta de limites. Eu vou fazer uma breve explanação, até porque não é possível a gente esgotar todo esse assunto, mas te dar um parâmetro para você começar a prestar atenção caso você ou o seu filho, o seu aluno apresentem algum desses sintomas, como distração. Ele derruba também objetos constantemente. Eu tinha um aluno na escola, vários alunos que derrubavam o tempo todo os materiais, em especial o lápis, né, que é o que mais tempo o aluno passa na mão, é o lápis. Então, olha, numa aula, sinceramente, mais de 20 vezes o lápis caía no chão. E eu falei assim, olha, isso não está normal. Mas não só isso, né? Aliado a outros sintomas que eu vou comentar daqui a pouquinho. E eu falei assim, eu vou fazer um teste com ele para ver se realmente ele faz involuntariamente ou se ele faz aquilo para chamar atenção. Mas realmente era involuntário. Mas o que eu fiz com ele? Vamos combinar uma coisa. Cada dia esse lápis tem que cair menos no chão. Até um dia que ele não vai cair mais. E ele falou, mas eu não consigo. Quando eu me vejo, já caiu. Eu fico desatento, eu não sei explicar, solta da minha mão e cai. Aí o que eu fiz? Não, mas a gente vai treinar. E toda vez que caiu, eu ia lá e intervia. Até se eu estivesse dando aula. Eu parava a aula e falava assim, ó, mas só ele sabia, então eu falava assim, ó, menos um, menos um, menos um. E ele entendia o que eu estava falando. E fomos fazendo assim até que um dia ele chegou em mim e falou, professora, a senhora percebeu uma coisa? Eu falei assim, o quê? Eu sabia que ele já estava bem mais concentrado, mas quando ele falou pra mim, foi até uma coisa emocionante, que ele falou assim, eu não deixei, acabou a aula e eu não deixei meu lápis cair no chão. Então ele já estava ali treinando aquela capacidade dele de concentração. Não são só esses sintomas, né? Não adianta falar, ele está distraído, tem um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. Mas ele é desorganizado, né? Uma desorganização, um comportamento impulsivo. Ah, como assim, Raquel? Eu falo em sala de aula, mas em casa esses sintomas também servem para abarcar o que acontece em sala de aula, em casa. Em sala de aula, o que pode acontecer? Você está explicando um determinado conteúdo lá e pergunta para fulano da fileira A. E aí o fulaninho lá da fileira B, ele responde, atropela o colega, se intromete, ele vai lá e responde pelo outro. Aí você fala, mas fulano, eu perguntei pro outro, por que você respondeu? Ah, porque eu já sabia a resposta. E às vezes não tá nem correta a resposta, mas ele tem a necessidade, aquela ansiedade, que é um dos sintomas também, de sair na frente, de falar logo, porque aquilo traz um incômodo, né, neurológico nele, ele precisa expor aquilo. Às vezes ele fala muito, demasiadamente, ele fala excessivamente, para poder também se entender. Ele precisa externar aquilo que ele está pensando. Então ele fala, e às vezes se você perguntar para ele, você pergunta, fulano, o que você está falando? Ele, não sei, eu estou falando. Já aconteceram várias situações que às vezes a gente acha até engraçado, mas que é uma característica também. A inquietude, a agitação extrema, senta e fica balançando o tempo todo as pernas, ou então batendo as mãos, assim como eu estou fazendo agora, bate as mãos, sacode os pés e não consegue parar. Tiveram alguns também que passaram pela minha vida, né, pela sala de aula, que ele, por exemplo, não conseguia sentar. Ele chegava, bom dia, professora, boa tarde, professora, que não foi só um, né, foram alguns. Boa tarde, professora, senta. Ah, vamos pegar o caderno, tal, vamos começar. Ia pro quadro, começava a escrever, daqui um pouco o aluno levantava. Você falando, o que você tá em pé?
Você acabou de chegar. Não, que eu queria te perguntar isso, aí sentava. E vamos começar. Ia lá e comecei a perceber esses sinais, ia sempre na mesa dele. Mas por que você nem começou aqui, ó? Não, é porque eu já vou começar. Aí antes de começar o lápis caía 3 vezes no chão, derrubava o caderno, derrubava a água do colega que estava na frente. E assim ia. E é uma coisa tão assim, é séria, porque não afeta só o indivíduo, ele vai afetando todo mundo que está ao redor dele. Porque as pessoas começam a perceber esse comportamento, vê que tem. Se é uma outra criança, não sabe, né, que pode ser uma hiperatividade. Se é um adulto, ele é taxado já como chato, como inconveniente, como aquele que está sempre querendo aparecer, quando na verdade ele está sofrendo. Se ele é um pouco maior, se ele já tem uns 8, 9 anos, ele começa a perceber que ele está incomodando, mas também ele não sabe o que fazer. Por isso que nós temos que ficar atentos. Se você é pai, mãe, professor, tio, avó, enfim, acompanha uma criança e você... Não, Raquel, eu já fiz a minha parte como mãe, como pai, como tia. O que você tem que fazer? Buscar ajuda, uma ajuda especializada. Não adianta dar castigo, reprimir, apertar. Claro, isso é um outro assunto que nós vamos falar a seguir. No próximo vídeo vamos falar sobre falta de limites, que é diferente do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma outra situação que pessoas até confundem. Mas se você já fez tudo isso que eu te falei, e outra coisa, não é, ele fez isso num dia, fez e daqui a 6 meses teve um outro sintoma. São sintomas repetitivos e uma comorbidade. Tem um, vai desenvolvendo o outro. Quando você vê, você não consegue mais controlar essa situação. Se você tá dessa forma, busque um profissional competente, busque ajuda, porque há solução para isso, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá no meu canal. Curta, compartilhe, comenta lá o meu vídeo, compartilhe para quem você acha que está precisando, que esse vídeo pode ter utilidade. E vamos junto, hein? Mais uma vez eu te digo, vai dar certo. Um grande beijo!